Obrigado, ministro Braga Neto. Boa tarde a todos. Queria começar falando um pouco do plano logístico. Está todo mundo curioso para saber como é que vai funcionar a logística de recepção do material que foi adquirido pelo Ministério da Saúde na China. Nós estamos trabalhando em estreita colaboração com o Ministério da Saúde, que tem uma equipe competente lá na diretoria de logística. E vamos iniciar essa jornada, que é uma jornada longa. A gente está falando de 960 toneladas de equipamentos, né, que vão ser deslocados aí para o Brasil nas próximas 6, 8 semanas. São 40 voos, é realmente uma operação de guerra que começa amanhã. Amanhã nós temos 2 Boeing 777 que estão em Abu Dhabi, já estavam em Abu Dhabi fazendo manutenção, e eles se deslocam para Xiamen. E assim que a carga estiver liberada pelas autoridades chinesas, a gente inicia esse voo de retorno, né? O avião vai parar em Doha para fazer o reabastecimento e depois vai para Guarulhos, né? De Guarulhos vai para a central de distribuição do Ministério da Saúde e daí a gente vai distribuindo para o resto do Brasil. Nas aeronaves comerciais, nos voos domésticos que nós temos, utilizando o espaço de porão, dentro da malha mínima que foi estabelecido, até os hubs, né, em cada um dos estados, e de lá para outros estados pela via rodoviária. Também vamos contar com o apoio da Força Aérea. Essa primeira carga, a gente está falando de 53 toneladas, são 15 milhões de máscaras. Nós testamos ao longo da semana passada com os voos da Vale, que trouxeram kits e também EPIs, várias rotas, né? Então nós temos aí, conseguimos estabelecer algumas rotas seguras. Uma dessas rotas é via Oriente Médio, podendo parar para reabastecer em Dubai, em Doha, em Tel Aviv. E outra rota que nós testamos com sucesso também foi a rota da África, parando em Addis Abeba, né, na Etiópia, em Lomé, na capital do Togo, chegando até Guarulhos. A gente vai ter também, somando esse esforço, voos da Suzano, que também está doando testes rápidos e EPIs, assim como a Vale. E esse esforço, então, começa na semana que vem. A gente começa com esses 2 777, que vão sair de lá tão logo a carga seja liberada. Isso pode acontecer no dia 18, no dia 19, então, ou no dia 20, ou no dia 21, mais tardar, toda essa carga, essa primeira leva já vai estar no Brasil, e nós vamos repetindo essa operação ao longo das próximas semanas. Então, ou seja, todos eles nós temos condições de instalar respiradores, e o próximo desafio agora é o de Manaus. Nós estamos acertando os detalhes com o Ministério da Saúde, que nos passa a prioridade, né, e esse vai ter o foco aí na saúde indígena, vai ser um hospital de campanha exclusivo para indígenas lá em Manaus. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar no dia de hoje é a campanha de vacinação dos trabalhadores de transporte. Então, o ministro Mandetta priorizou essa turma, que é importante para nós, né? A gente seguindo aí a determinação do presidente, é uma turma que não parou, que sabe da sua importância para o país. Nós teremos, então, do dia 16 de abril até o dia 9 de maio, a vacinação dos caminhoneiros, dos trabalhadores portuários. Essa vacinação vai ser feita nos postos de saúde, né, das cidades portuárias, e o caminhoneiro vai poder se vacinar em qualquer posto de saúde do Brasil, se identificando por meio da sua carteira de trabalho, da sua carteira do sindicato, da cooperativa, o seu registro de transportador rodoviário de carga, ou mesmo com a carteira de motorista CDIE. Então, é uma categoria importante para nós, que tem trabalhado, tem dado a sua parcela de contribuição, e foi colocada como prioritária aí na campanha de vacinação. E mudando um pouco de assunto, tirando um pouco o foco da questão do coronavírus, mas já como o ministro Braga Neto adiantou, falando de recuperação, nós temos feito calls com investidores estrangeiros. Nesse período, nós temos mantido a estruturação de projetos em andamento. Concluímos uma série de projetos, enviando para o Tribunal de Contas da União, recebemos retornos de volta, e estamos percebendo o investidor estrangeiro interessado nos nossos projetos, ou seja, o interesse não caiu, pelo contrário, aumentou, e a gente está vendo o seguinte: o programa de concessão vai prosperar e vai ser uma alavanca importante de retomada, de recuperação de emprego e de investimento na nossa infraestrutura. Ministro Braga Neto, era isso que eu tinha para hoje. Obrigado.
Boa noite a todos. Da área de ciência e tecnologia, nós temos 4 novidades aqui para hoje, começando com a parte de comunicações. Na verdade, a primeira, na área de radiodifusão, isso em apoio à educação. Nós sabemos que as crianças têm que ter as aulas em casa, então nós emitimos um decreto na semana passada de multiprogramação. O que significa isso? Que as emissoras de televisão, elas podem, excepcionalmente, durante esse período, terem 4 canais cada um. Então, por exemplo, o canal 4 vai ser o 4, 4.1, 4.2, 4.3. Isso é para TV digital. E esses canais podem e devem ser usados pelos estados, pelas secretarias de educação dos estados, para que sejam dadas as aulas para as crianças utilizando esses canais. O estado do Paraná já iniciou as aulas na semana passada, junto com o Ministério da Educação, foi feito o contato com todos os secretários de educação dos estados, e isso, então, com certeza vai ajudar para que essas aulas sejam dadas para as crianças durante esse período. A segunda novidade é com relação a um website, que é o Ciência em Casa, tudo junto, né? cienciaemcasa.mcetic.gov.br, cienciaemcasa.mcetic.gov.br. Esse é um canal, um website feito pelo IBICT, que é uma das nossas vinculadas do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e também é voltado para o público infantil, né, onde tem diversos aplicativos e jogos e educação, né, também científica para as crianças, que elas podem seguir em casa, durante esse tempo em casa. Então, é uma boa maneira de se divertirem, aproveitando para conhecer mais sobre ciência e tecnologia. Da área de, você sabe, nós temos 3 frentes no Ministério, uma a ciência aplicada, vamos dizer, diretamente ao vírus, a outra é com relação ao apoio de tecnologia, né, para o combate aos impactos, e a outra em comunicações. Falamos sobre comunicações, um pouco aqui sobre ciência, e na área de desenvolvimento de tecnologia, nós temos um edital da FINEP, que é uma seleção pública, né, da FINEP com o FNDCT de 5 milhões, que já está na praça, vamos dizer assim, uma subvenção econômica à inovação, e isso é voltado para equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. Então, são inovações, são em pequenas empresas, microempresas, startups que queiram entrar com projetos nessa área. São 5 milhões, então, nessa subvenção econômica. Além disso, também da FINEP, nós temos um crédito, né? Isso é uma linha de crédito de 600 milhões aberta para aumentar a capacidade, para escalar, vamos dizer assim, a capacidade de produção de equipamentos do Brasil. Então, ele tem esse crédito de 600 milhões, ele é aberto para reconversão industrial, então as empresas, para terem as suas linhas de produção reconvertidas, vamos dizer, para produzir equipamentos necessários nessa época. A segunda linha é um crédito para desenvolvimento e escalonamento de dispositivos médicos, e a terceira linha é aquisição inovadora para a saúde. Então, as empresas que queiram aplicar para esses créditos podem entrar em contato com a FINEP, em www.finep.gov.br, com mais informações. Obrigado. Bom, boa noite a todos. O presidente Bolsonaro, de maneira corajosa, como comandante da nossa nação, faz um posicionamento de equilibrar os cuidados e as prevenções na área da saúde com as questões de sobrevivência econômica. Todos nós sabemos o Brasil que nós herdamos. Todo o Brasil sabe quem era o Brasil em janeiro de 2019. Era um país sem confiança interna, era o país aonde o mundo todo olhava com desconfiança. O que foi feito no ano de 2019 foi a recuperação do Brasil. Um ministério técnico, com autonomia e independência. Recuperamos através das reformas que fizemos, e fundamentalmente a reforma previdenciária, a maior reforma previdenciária que já se fez
em um país no mundo ocidental de uma única vez. Recuperamos a confiança interna, o Brasil voltou a crescer, gerar empregos, recuperamos a confiança externa. Nesse momento onde somos afetados por essa epidemia, é muito importante o posicionamento do presidente Bolsonaro, que com sensibilidade, mas com olhar para todos, não apenas no presente, mas também no futuro, equilibra os cuidados, os investimentos, as condições financeiras para que a saúde brasileira possa responder, através do exército de enfermeiros, médicos, atendentes, possa enfrentar o desafio do Covid-19. Mas, por outro lado, corretamente, chama a atenção do Brasil, chama a atenção de prefeitos e governadores, de que o Brasil também precisa olhar para o espectro e a onda da fome, da miséria e do desemprego. Cada um de nós aqui sabe, e cada gestor público também sabe, o quanto isto é complexo, o quanto isto é difícil. A busca do equilíbrio, da racionalidade, é fundamental no atual momento. E para isso, o presidente Bolsonaro determinou ao Ministério da Cidadania que, juntamente com a Caixa Federal e com a Dataprev, iniciasse um programa de auxílio emergencial para dar condições a que as famílias brasileiras, as mais vulneráveis, possam enfrentar da melhor maneira possível esse momento difícil. Mas é importante todos nós, como sociedade, e particularmente os gestores municipais, refletirem até onde o Brasil enfrenta esta enfermidade e até onde vai o processo em que mais de 4.300 cidades brasileiras estão a milhares de quilômetros de um caso de coronavírus e elas estão sem atividade econômica. Faço isso em caráter pessoal, me sinto no dever de fazer esse alerta, quer como parlamentar licenciado, quer como ministro de Estado, porque acredito que é chegada a hora de se fazer uma reflexão sem paixão, apenas a paixão pelo povo brasileiro, apenas a paixão de servir a sociedade brasileira e garantir que nós tenhamos presente, mas nós temos que garantir que tenhamos futuro. E o futuro não pode ser de miséria, não pode ser de fome, não pode ser de desemprego. Então aqui quero deixar registrada, ministro Braga Neto, essa minha posição, depois de muito refletir, e trago aqui o meu apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro na sua condição de líder da nação, de buscar fazer esse equilíbrio. Sei que é difícil, sei que é complexo, mas nós temos que buscar, não apenas o presidente, cada gestor em cada cidade do Brasil, cada governador da federação tem que também participar desse esforço de proteger o Brasil no presente, mas não matar o nosso futuro. O Ministério dividiu em 3 grandes grupos o auxílio emergencial. E juntamente com a Dataprev e a Caixa, fez uma primeira triagem nos inscritos no Cadastro Único, que são 75 milhões de brasileiros e brasileiras, dos quais 65 milhões têm CPF. Desses, retirando os beneficiários do Bolsa Família, encontramos um universo de 5.971.000 pessoas, que 2.600.000 já receberam na última quinta-feira, pela Caixa Federal e pelo Banco do Brasil, e 3.371.000 pessoas desse primeiro lote, que significou um custo de 3 bilhões 582 milhões, receberam hoje, através da abertura de poupança digital. Então, nós já temos 5.971.000 brasileiros que já estão, uma boa parte deles, esses 3.371.000, estão bancarizados, porque eles não tinham conta bancária. Eles estão com poupanças digitais abertas na Caixa Econômica Federal, num trabalho que tudo sinaliza que nós vamos superar a casa dos 20 milhões de brasileiros, para que vocês entendam a complexidade do que nós estamos fazendo. E logo depois eu vou falar desses informais.
Essas pessoas do cadastro único se somam mais 3.019.000 mulheres, chefes de famílias que nós chamamos de monoparentais. Estas mulheres já começaram a ter creditado esses recursos no dia de hoje e vão prosseguir entre o dia de hoje e amanhã. O custo desse atendimento, essas 3.019.000 famílias, 2.829.000 reais. Nós também informamos o grupo do Bolsa Família, onde nós teremos 700.000 famílias das 14.299.000 famílias. É o maior número de famílias na história do programa Bolsa Família. Ela é atingida no governo do presidente Jair Bolsonaro. E também para lembrar, foi o primeiro e único presidente que pagou o 13º em dezembro do ano passado para o Bolsa Família, que tem a maior média de ticket médio. Não existe doença nova que se comporte igual no mundo inteiro. Nós vamos ver o seu comportamento num país como o nosso. Estamos olhando a África do Sul, que tem um número enorme de pacientes com HIV e usam muito retroviral, uma incidência menor. Estamos olhando com muita atenção, baseado muito em ciência. O ministro Onyx aqui, com toda essa proteção social, com os recursos chegando na mão das pessoas, a gente tem certeza que isso ajuda muito, não só as pessoas terem os seus subsídios, como a própria economia. Temos certeza que ela vai se responder um pouco mais em atividade. E também articulamos muito, nós do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, com o seu Fundo Nacional, Fundo Estadual, Fundo Municipal, conselhos, participação, controle social, articulamos muito. Tenho certeza que lá na ponta, o CRAS, que é um braço muito forte da Seguridade Social, temos certeza que esses centros que trabalham com os idosos, o monitoramento, a gente tem muita coisa acontecendo na ponta e muita experiência muito exitosa acontecendo Brasil afora. Hoje nós abrimos o chamamento público para o teste de RT-PCR. E isso aqui é uma coisa muito difícil, talvez seja o projeto mais complexo de todos que o Ministério da Saúde teve que desenhar, porque ele parte de parceria público-privada, ele parte de comodato de máquinas, ele parte de uma estratégia nacional de coletar esse exame. O RT-PCR é aquele que coloca o suave dentro do nariz e dentro da garganta no paciente que está no primeiro dia, no segundo dia de sintoma. Ele é o que faz o diagnóstico precoce. Isso vem acoplado a um aplicativo que a nossa ideia é remeter todo para São Paulo, gerar uma usina de exames e devolver no aplicativo, procurando trabalhar com 24 horas entre tempo e resposta. Isso engloba muitas estruturas. Hoje nós fizemos o chamamento público, deveremos agora trabalhar com um pool de laboratórios públicos e privados para fornecer, por contratação, os testes para diagnóstico. Nós vamos fazer 3 milhões de exames desse inicialmente, porque isso é o que a gente tem. A partir do momento que a gente vá conseguindo comprar, que é a grande dificuldade, isso é o que nós temos capacidade interna, nós queremos fazer muito mais do que 3 milhões e a preparação de uma central operacional com capacidade para 30 mil testes por dia. Nós hoje também publicamos uma portaria, igual existe doença de notificação compulsória, que tem que mandar o CID, hoje nós colocamos notificação compulsória da ocupação de leitos. Então, o Estado que tem X leitos de CTI, abriu X leitos, o quanto que ele tem de ocupação. Esta informação é fundamental para qualquer tipo de tomada de decisão sobre andamento. São duas variáveis: a transmissibilidade das doenças e a capacidade instalada para atender. Isso a gente trabalha sabendo quantos hospitais, quantos leitos a gente tem e qual está sido a marcha dessa doença. Nós estamos vivendo essa semana uma
8%, 10% de aumento do número de casos, estamos vivendo desta redução de mobilidade social que fizemos e ela se presta nesse momento para que a gente aumente a nossa capacidade de atendimento. Então, esses registros eles vão ser atualizados diariamente, serão obrigatórios. A campanha de vacinação, aqui o ministro Tarcísio já comentou sobre os caminhoneiros, nós vamos fazer profissionais de forças de segurança e salvamento, faremos os caminhoneiros, fazemos os profissionais de transporte coletivos e trabalhadores portuários, faremos os portadores de doença crônica não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, que são aqueles que têm mais comorbidade. Então, é aquele que já vacinou na fase do idoso, mas tem diabetes, tem hipertensão, não está naquela faixa etária, mas é comorbidade. Nós faremos para os funcionários do sistema prisional, adolescentes sob medida socioeducativa e população privada de liberdade, porque eles estão aglutinados no mesmo lugar. E hoje também a gente confirma essa antecipação para a vacinação dos povos indígenas, trazendo-os para esta segunda fase. Então, a meta é vacinar pelo menos 90% de todos esses públicos prioritários em todas as fases dessa campanha. Hoje nós fizemos a contratação de equipes de resposta rápida, integrada por diversos profissionais, para que, em caso de situação de emergência, possam entrar em áreas indígenas, uma portaria, uma nota técnica, porque até o dia 13 nós tivemos 16 casos e 3 óbitos, a gente está cuidando muito dessa questão, né? O secretário nacional, Robson Santos da Silva, a ministra de Direitos Humanos, Damares, e o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, visitaram Boa Vista e Manaus no domingo, agora, dia 12, discutiram a qualidade do atendimento, a distribuição de EPIs, a antecipação de vacinação, atendimento a indígena em área urbana. Isso é dificílimo, porque muitas vezes eles já estão dentro do sistema urbano, mas avocam uma condição indígena, é complicado, né? Como é o caso lá de Dourados. O ministro Braga conhece muito bem, nós estávamos discutindo agora à tarde a situação lá de Dourados, e também discutindo essa questão eventual de hospitais de campanha. A gente tem a Operação Acolhida lá, que tem uma parte que é saúde, que a gente vai fazer adequação para atender os nossos indígenas. Nós lançamos hoje também, iniciamos um estudo no Rio Grande do Sul, testando a presença de anticorpo nos brasileiros, que é o quê? Nós precisamos fazer o inquérito epidemiológico. Nós precisamos saber com que velocidade que nós estamos ganhando anticorpo a esta doença. Então, nós precisamos um marco zero agora, depois nós vamos fazer outro mais para frente, para que a gente tenha confiança de saber que, olha, nós estamos nos auto-vacinando, a nossa população está andando no ritmo de auto-vacinação. Tem muita gente que tem assintomático e ganha anticorpo, tem muita gente com forma leve que nem procura atendimento e que é corona, porque a forma é tão leve, uma pequena coriza, e temos as formas intensas, temos as formas graves e temos as formas críticas. Então, é o somatório disso que vai nos dar, então, a imunidade. Essa coordenação é do Centro de Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas, que tem lá um pessoal muito bom, muito capacitado, e estamos em fase final de questionário e começaremos na próxima quinta-feira e vai até 14 de maio. O Saúde na Hora da atenção básica, ele vem se ampliando. Nessas atualizações, os custeios de leitos de UTI, todos eles habilitando, as habilitações dos leitos andando o seu ritmo normal. Nós tínhamos mudado o valor da diária para eles poderem ter uma cobertura menor, isso daí segurou um pouco, essa semana já andou bastante. Nessa semana foi São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraná, Pará, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, aonde a gente colocou a distribuição dos equipamentos. Nós já distribuímos 60,8 milhões de equipamentos de proteção individual para todos os estados, aumentando 6,5 milhões em relação à sexta-feira. E essa semana, agora com esta operação aqui, começaremos a ter, e esperamos ter paz com o equipamento,
e que os estados e os municípios possam eles mesmos fazerem suas compras dentro das suas necessidades, e esse mercado indo organizando não é função da União, a União não tem interesse em manter essa compra centralizada, ela só o fez para exercer a sua força de compra, exercer o nosso poder de aquisição. Se tivermos um mercado mais firme, normal, ele volta à sua normalidade. Se não, manteremos, chamaremos, faremos as compras centralizadas. A inscrição de profissionais e estudantes só aumenta em relação à sexta-feira, foi mais um tanto. Os telesus, isso eu posso falar depois, os teleatendimentos, os teleacompanhamentos. Enfim, a saúde continua inserida nesse nosso comitê de enfrentamento, aqui com a coordenação da Casa Civil, do ministro Braga Neto, onde a gente vai fazendo todas essas nossas demandas e os ministérios vão se encaixando nesse esforço nosso coletivo em relação ao momento desse coronavírus aqui e no mundo. Senhores, o ministro Marcos Pontes pediu a palavra para dar um anúncio que ele disse que é muito bom. Obrigado, ministro. Rapidamente aqui, bom, como o ministro Mandetta falou, a ciência é a única arma que nós temos para combater a causa de todo esse problema, combater o vírus em si. E no Ministério, o MCT, que é praticamente uma caixa de ferramentas, nós temos ali a parte de ciência, temos a parte de tecnologia, inovações, né, trabalhando com a produção industrial. Eu acabei de falar sobre uma série de iniciativas aqui da FINEP também, mas eu queria aqui deixar registrado, eu não vou responder perguntas sobre isso, porque eu quero deixar para amanhã, mas amanhã a gente tem uma surpresa muito boa, vindo da área da ciência, e nós vamos fazer uma coletiva de imprensa aqui, nesse mesmo local, às 11 horas da manhã. Eu tenho que esperar até amanhã, porque eu tenho que ter algumas confirmações para poder dar uma coisa baseada em fato, a ciência é sempre baseada em fato. Então, amanhã, às 11 horas da manhã, a gente vai fazer uma coletiva aqui, em que eu vou fazer, então, o anúncio de alguns resultados, algumas coisas muito importantes do setor de ciência, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Obrigado, ministro. Notícias boas, viu? Momento de sensação, né? Atenção. Por favor. Abriremos agora para as perguntas. Primeiro repórter, Tiago Nolasco, TV Record. Olá, ministros. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o ministro Henrique Mandetta. Ministro, após as últimas declarações do senhor, aqui no Palácio do Planalto, muitos integrantes do governo entendem que o senhor estaria forçando um pedido de demissão. O senhor, em algum momento, pensa em deixar o cargo antes do agravamento na avaliação do Ministério da Saúde da situação do coronavírus, já que o Ministério da Saúde avalia que pode aumentar o número de mortes nos próximos meses? Não, absolutamente. O Ministério da Saúde ele trabalha anotando a história natural desta doença. Essa doença ela vai se apresentando no nosso território, em algumas cidades. Ela chegou com uma incidência, nós chegamos a fazer picos de transmissão muito maiores. Nós estamos numa fase estamos colhendo o fruto de um esforço muito duro que fizemos. Sabemos que precisaremos passar pelo estresse que a gente sempre fala, isso vai acontecer, é natural que vai acontecer. Esperamos que o sistema possa ir chegando. A gente fez a operação de compra da equipe da indústria nacional de quase 15 mil respiradores, ventiladores em 90 dias. Eles vão levar 20, 30 dias, já vem mais. Os equipamentos vêm chegando, já vão também normalizando. Os recursos humanos já está se capacitando melhor. A expansão do SUS, o SUS é um sistema muito forte. A gente tem trabalhado muito duro. Acho que sim, que é natural que nós tenhamos sempre, cada uma visão muito atenta das suas pastas. E a pasta da saúde tem uma visão muito atenta de tudo que ela vem passando. Agora, é natural que a gente, nesse intervalo, a gente está passando por uma situação de muito estresse coletivo, o Ministério também. Essa é uma doença que está fazendo o mundo inteiro
não é uma coisa localizada, não é uma questão do Ministério da Saúde. Isso é o planeta Terra inteiro, isso é uma coisa enorme, né? Isso vai estar escrito nos livros de história para o resto da vida da humanidade como algo que foi dramático. Então, a gente sabe bem o tamanho da nossa responsabilidade, vai trabalhar, e está trabalhando, toda a equipe trabalhando com toda a garra, com toda a intensidade, e vamos trabalhar, como eu sempre disse, a gente continua trabalhando. E as declarações foi uma forma de forçar um pedido de demissão? Não vejo nesse sentido, não. Acho que é mais uma questão muito mais relacionada à comunicação, como a gente vai comunicar. Nada além disso daí, é trabalho mesmo que a gente está focado. Obrigado. Próxima pergunta, Matheus Maia, Poder 360. Boa tarde, ministro. Minha pergunta é para o ministro Mandetta. Eu queria saber se o Ministério, em algum momento, pretende divulgar o número de recuperados da Covid-19, assim como vários estados já divulgam. E a minha outra pergunta é se o ministro vai fazer o levantamento de quantos municípios tem aquele caso dos 50% de não afetados que podem ir relaxando as medidas restritivas. O Gabardo já está vindo aqui, os recuperados. Isso é naquela parte que a gente faz, que vai sentar o Gabardo e o Wanderson aqui. Eu acho assim, eu acho que os recuperados, eles, quando você olha e fala assim, o que nós fizemos de diagnóstico até agora? Quais foram os casos confirmados? Então, você olha os números lá, você vai falar, tem 12 mil, 20 mil, 22 mil casos confirmados. Ok. Quantos óbitos? Os óbitos são absolutos. Então, você tem muita subnotificação de casos que andaram. A letalidade é menor, porque o denominador é maior. Se eu tivesse testes para fazer do Brasil inteiro com esse número de óbitos, eu teria uma letalidade menor. Eu tenho nesses casos aqui, vamos supor que o tempo médio dessa doença seja 14 dias. Então, o que tem mais de 14 dias, em tese, ou ele se curou, ou ele, em tese, foi a óbito. Então, a gente tem assim, um número enorme de pessoas que a gente sempre colocou. A grande maioria das pessoas vai ter uma gripe, vai se medicar com medicamentos sintomáticos, com paracetamol, vai ficar na casa dele lá de molho uns dias, vai melhorar e vai sair muito bem, obrigado. Nós vamos ter 15% que precisarão de internação e vamos ter os que terão críticos. O nosso problema é com que velocidade que nós vamos passar isso com um sistema que claramente está com dificuldade de abastecimento e de ventiladores. Eu acho que se a gente tiver o equipamento de proteção, tivesse os respiradores, uma hipótese, se nós tivéssemos se nós tivéssemos a situação ideal, tivéssemos a quantidade total de equipamentos, tivéssemos a quantidade total de respiradores, nós poderíamos estar muito mais tranquilos em relação à nossa caminhada. Mas eu acho assim, o Gabardo vai colocar, ele colocou aqui 14 mil, que são os que eles notificaram lá, eu acho que é muito mais do que isso, 14 mil. Esse aqui, como tem subnotificação, a subnotificação principal é daqueles que não têm, que passam pela doença. Tem gente nem sabe, tem um resfriado, tem uma coriza, deu sorte, pegou uma cepa em final de carreira, teve uma febre um dia, 2 e saiu, simplesmente ganhou anticorpo. Fora que nós temos os portadores assintomáticos, que só se prestam para contaminar as outras pessoas, porque eles não têm nenhuma corizazinha. Então, o inquérito epidemiológico vai ser muito importante. Já pensou se estivermos com 25%, 40% da nossa população com imunidade? O inquérito vai ser muito importante. Volto a repetir, esse vírus está escrevendo a história natural da doença. A única coisa que nós estamos fazendo é, por
por alerta de emergência internacional, por alerta de outros países, quando a gente viu o sistema de saúde inglês cair, quando nós vimos Nova York cair, quando nós vimos Detroit cair, quando nós vimos Roma, Itália, quando nós vimos a Espanha cair, quando nós vimos esse conjunto de países de primeiro mundo que tem sistemas de saúde muito robustos caírem, é claro que o sistema de saúde brasileiro tem que ser extremamente zeloso para entender como que esse vírus vai se apresentar no nosso país, né? Foco, disciplina e ciência. A ciência vai sendo a nossa luz, nós temos foco, nosso adversário, nosso inimigo é o corona, né? E vamos aqui tentando ver, para o momento que tivermos o maior volume de informações, como que a coisa vai se dar. Próxima pergunta. Isabela Camargo, Globo News. Olá, boa tarde. Na verdade, a minha pergunta é uma pergunta de equipe minha com a Délis Ortiz, da TV Globo. A dúvida é que foi criado um grupo de trabalho de coordenação de ações de recuperação, crescimento e desenvolvimento do país pós-pandemia. Mas tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes que reconhece a autoridade dos estados e municípios. Nós queríamos um pouco mais de informação sobre as ações possíveis desse grupo e como que elas não vão colidir com a autonomia de estados e municípios. Obrigada. Você está confundindo ações do governo federal com autonomia envolvendo o Pacto Federativo, tá? Isso aí, nós estamos vendo o futuro, como o governo federal vai trabalhar. Ele tem um prazo, esse grupo tem um prazo de 90 dias para apresentar um planejamento de como o governo federal vai incentivar a retomada do crescimento no Brasil, dos investimentos e tudo mais, não só na parte econômica, infraestrutura, saúde, cidadania, tecnologia, tudo isso, sem interferir nos estados. Os estados são beneficiários disso aí, tá bom? Isso foi claro? Não, a nossa dúvida é bem nesse sentido, de quais são os projetos do governo federal para que tenha essa retomada sem colidir. Sabemos que os senhores não estão colide. pensando nisso. Investimento de governo federal só ajuda estado e município, né? Tem investimento de governo. Eu quero ver um estado, né, ministro? Um estado que não queira um investimento federal na área dele. Ao contrário, vai gerar emprego, vai gerar crescimento. Nós estamos muito preocupados com o desemprego. É isso que vai acontecer, tá bom? Última pergunta. Não, só um minutinho, por favor. Ministro Onyx. O ministro Onyx pediu a palavra aqui. Só trazer uma informação que é relevante, que para o pagamento das 14 milhões, mais de 14 milhões e 200 mil famílias, agora no mês de abril, é o maior volume de recursos do Bolsa Família na história do programa. 15 bilhões 176 milhões 751 mil reais que deverão ser transferidos no dia de amanhã para a Caixa Federal para a execução. E algo também que considero muito relevante, tirando as famílias do Bolsa Família, para aproximadamente mais de 20 milhões de brasileiros, nós vamos pagar a segunda parcela entre os dias 27 e 30 de abril. No dia 27 de abril, nós vamos pagar os nascidos em janeiro, fevereiro e março. No dia 28 de abril, os nascidos em abril, maio e junho. O dia 29, os nascidos em julho, agosto, setembro. E no dia 30, os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Portanto, o governo Bolsonaro coloca de pé um programa de auxílio emergencial, tem 90 dias para executar o programa, dentro ainda do primeiro mês. Lembrar que o aplicativo foi aberto para inscrição no dia 7, nós vamos pagar 2 das 3 parcelas que o governo tem que ajudar. E a próxima parcela será no mês de maio, com a mesma característica que eu citei anteriormente, começando no dia 26 de maio e terminando no dia 29 de maio. Lembrando que o aplicativo ficará aberto até o dia 2 de julho. Portanto, todo e qualquer brasileiro, como diz o presidente Bolsonaro, não será deixado para trás e será apoiado nesse momento difícil. Última pergunta desta coletiva, Romualdo de Souza, Jornal do Comércio. Ministro Braga Neto, boa tarde para o senhor. Meu nome é Romualdo de Souza,
Eu sou da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Na introdução, o ministro Onyx Lorenzoni usou a expressão apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro. E o senhor, ministro, General Braga Neto, o senhor usou um conceito da filosofia moderna, que é a sinergia. O senhor que vem da cavalaria sabe que cavalaria sem sinergia, os cavalos acabam tropeçando uns nos outros. Então, o conceito da sinergia que o senhor usou, ele está em voga, ele está valendo nessa equipe de governo? Por gentileza, ministro. Eu vou dar um exemplo para o senhor de sinergia que nós tivemos hoje. Hoje nós tivemos a reunião do Conselho de Ministros, é quinzenal. Uma das preocupações que nós tivemos é exatamente que todas as informações e solicitações do governo passassem relacionadas com o coronavírus, passassem pelo COP, pelo Centro de Operações, exatamente para que não houvesse duplicidade de ações ou desperdício de esforços. Tá? Então, eu posso garantir para o senhor o seguinte: lógico que de vez em quando há um desencontro normal numa crise desse volume, que tem mais de uma onda e que envolve diversos ministérios com diversos interesses diferentes, mas todos voltados para o bem do país. Tá? Então, posso garantir para o senhor que todos os ministérios estão trabalhando bem dentro de um conceito e de um consenso de nós nos ajudarmos mutuamente, sem desperdício de esforços e sem nenhuma disputa entre os ministérios. Isso eu posso garantir para o senhor. Obrigado. Respondi? Perfeito. Muito obrigado. Está encerrada esta coletiva. Agradecemos a presença de todos. Ao vivo, coletiva no Palácio do Planalto com atualizações sobre o coronavírus. Continue bem informado pelas redes sociais e siga também a programação da TV Brasil. Até mais. Ministério da Saúde atualizando informações sobre coronavírus. Eles vêm trabalhando, Wanderson vem trabalhando muito em encontrar uma fórmula para que os municípios e os estados, isso vem sendo pedido, isso vem sendo trabalhado, não é fácil. A Organização Mundial da Saúde ensaia alguma coisa para que a gente possa ter critérios para que as pessoas saibam quais são as principais variáveis, qual é o índice de transmissão da doença e qual é a capacidade instalada para dar resposta a essa doença. Então, esse boletim muito interessante, acho que o Gabardo também depois vai poder falar muito sobre isso. Eu vou passar para o Wanderson para que ele faça essa visão. Acho que pouca coisa mudou em relação a ontem dos números, mas é na interpretação que a gente está muito focado nesse momento para poder dar para as pessoas uma bússola, dar um norte. Todo mundo fala meu pai, mas minha mãe é mais firme que meu pai nessa parada. Wanderson, vai lá. Boa tarde a todos. Pode passar o próximo. Nós estamos atualmente com 25.262 casos em todo o Brasil confirmados. São 1.832 casos novos nas últimas 24 horas registrados,
8% de incremento em relação ao acumulado até o dia de ontem, 1.532 casos, ou 6,1% de letalidade, 204 casos que evoluíram para óbito nas últimas 24 horas confirmados, ou seja, casos antigos, casos novos, casos da semana, 15% de incremento, dada a situação atual, que nós estamos testando os casos graves. São... Pois não, ministro. Não, sempre eu vou comentando, isso é comum nós lá na saúde. Hoje tiveram alguns pesquisadores que falaram, para cada caso daqueles confirmados ali, tem 12 não confirmados. Eram pesquisadores aqui do Brasil, eu me esqueci, me desculpa, eu não me lembro certinho de qual. Pode ser que sim, o inquérito vai nos dizer isso. Mas o número de óbitos não, o número de óbitos sempre ele é mais absoluto. Exato. Então, se tivermos 12 para 1, deveríamos estar ali em cima com quase 260, 270 mil, 300 mil. O que faria com que a letalidade, ou seja, quantas pessoas falecem, já que o óbito é um número muito mais, né, a morte ela é definitiva, a letalidade seria 0,5. Seria 0,5, que seria muito próximo de um vírus de influenza. Então, volto a repetir, esse vírus está escrevendo o seu comportamento no hemisfério sul. Ele está entrando aqui agora e nós vamos aprendendo como que ele vai se colocando. É isso mesmo, e os estados estão ampliando a notificação. Nós teremos, ao longo da semana, muito mais atualização. Tivemos um incremento de 15%, porque eles vão atualizando. Tivemos feriado na sexta-feira, às vezes o pessoal atualiza os bancos de dados com um tempo de atraso. Aqui é o coeficiente de incidência por região de saúde, buscando comparar os municípios que são muito próximos, as regiões conurbadas. Então, nós temos ali no Ceará, a região de Fortaleza, com o maior índice, seguido de São Paulo, depois Manaus e Alto Rio Negro, a área central do Amapá. Temos também aquela região lá que pega até lá na cabeça do cachorro, a região do Rio Negro e Solimões, a região de São Luís, região metropolitana, a região de Laguna, em Santa Catarina, a região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de Recife e a Foz do Rio Itajaí, em Santa Catarina. Então, estes são os locais em que, comparando o mesmo coeficiente de incidência para todas as regiões do Brasil, temos estes como os principais locais, ou as 10 regiões mais afetadas. Não estamos falando aqui de municípios, estamos falando de uma região que geralmente são regiões metropolitanas e que recebem os casos de municípios vizinhos. Aqui já é o coeficiente de mortalidade. Então, todos os dois dados estão sendo calculados por 1 milhão de habitantes. Foi uma solicitação de várias pessoas para poder comparar com outras regiões do mundo. Então, em relação à mortalidade, temos São Paulo em primeiro lugar, a região de Fortaleza em segundo, Manaus em torno do Rio Negro, a região do Limoeiro, 10ª região lá do Ceará, região do extremo oeste paulista, seguido de Recife, São Luís, a região de São Luís, Campo Mourão no Paraná, Franco da Rocha em São Paulo e Mossoró no Rio Grande do Norte. É importante destacar aquela região de Campo Mourão ali no Paraná, porque também tivemos recentemente um alto índice, um índice expressivo de óbitos por dengue. Pode passar. Aqui temos os dados discriminados por óbito. De todos os 1.532 óbitos, 81% deles já estão encerrados, ou seja, já estão com quadro laboratorial fechado. 60% são homens, não teve mudança, aumentou um pouco porque estamos agora aumentando. Em relação... Volta, por favor, Renato. Volta aquele ali. Interessante nesse gráfico é que o dia, que eu estou olhando daqui, dia 5 de abril, é o número que nós tivemos o maior número de data óbito. E ele vinha numa crescente, ó. Agora, nós iniciamos esse período de diminuição muito grande da nossa dinâmica social, sempre o que você fez 14 dias atrás vai impactar nos 14 dias subsequentes. Então, nós estamos colhendo agora esta redução
muito em função do que fizemos 14 dias antes dessa diminuição, não é isso? Exatamente. Então, é bom ficar muito atento, porque às vezes a pessoa pode ter gente que fala assim, bom, você já está assim, já acabou, já está encerrado, tal, semana que vem está tudo encerrado. Aí nós precisamos saber quantas pessoas têm imunidade, porque ao voltar à dinâmica social intensa, você pode voltar a fazer a sua... Mas a primeira constatação é que nós pegamos aquele gráfico que seria assim, 90 graus, que subiria, como o Everest, o pico do Everest, e nós conseguimos dar uma achatada nele com essa nossa segurança. Agora precisamos equipar o nosso sistema para poder andar. Vamos lá. Pode passar, Renato. E dos 1.532 óbitos, já tem 1.289 esclarecidos. Isso. Então, os próximos agora, nos próximos dias, vai fazendo exames, vai esclarecendo. Isso. Vamos ver se a gente fica com um número bem pequeno de óbitos, para a gente estar sempre próximo de saber o que está acontecendo. Temos aqui a distribuição por faixa etária, 73% acima de 60 anos, não teve diferença significativa em relação aos anteriores, nem também em fatores de risco. Pode passar? E aqui a hospitalização por síndrome respiratória aguda grave até a semana 15, né? Nós estamos na semana 16. Nós temos ali uma proporção de 6.043 casos de 21 mil em investigação já confirmados para Covid. Temos ainda um volume de SRAG não especificado, 11 mil casos, que entram causas diversificadas de doenças, podem ser bacterianas, podem ser fúngicas, outras causas adicionais. Pode passar? Basicamente é isso. Muito obrigado. Isso aí. Gabardo. Fica para as perguntas. Não estava falando nada, Gabardo. Tem falado muito. Não, eu queria só reforçar, ministro, essa questão da notificação compulsória da ocupação de leitos, que o senhor fez já há mais tempo, e que a partir de hoje, então nós criamos uma plataforma em que todos os hospitais que têm internação de pacientes com Covid devem informar a disponibilidade dos leitos de UTI, os leitos que estão sendo utilizados, os leitos que estão vagos, tanto os leitos que são utilizados para outros pacientes, para outras patologias, como também para os leitos destinados exclusivamente para o atendimento das pessoas com síndrome respiratória aguda grave. Porque nesses leitos, nessas UTIs, não vão internar só pacientes graves com Covid, vão internar pacientes que precisam de assistência ventilatória e que são infectados por outros vírus, como influenza e vários outros vírus que ocasionam síndrome respiratória aguda grave. Então é importante que esses hospitais preencham esses formulários, é muito simples de responder, com 4 ou 5 informações no sistema, ele preenche tudo, o sistema é inteligente, o sistema já vai carregar toda a base de dados do nosso cadastro, toda vez que ocorrer uma modificação, for acrescentado um leito, 2 leitos, ele automaticamente vai ser atualizado e a gente passa com isso a ter uma informação mais precisa sobre a disponibilidade dos leitos e em quais os locais que nós vamos perceber e precisar emitir algum aviso de alerta para essa questão de nós estarmos já chegando no limite do atendimento. Então, é super importante isso, nós queremos reforçar a necessidade de todos os hospitais, são hospitais do SUS e hospitais privados, mesmo aqueles hospitais que não atendem pacientes do Sistema Único de Saúde, estão obrigados a preencher esse formulário que é extremamente importante, é muito estratégico para o nosso acompanhamento. Queria só reforçar isso. E em relação à questão dos pacientes recuperados, que é uma pergunta que sempre se faz, quantos pacientes são recuperados? Até se criou uma narrativa um tanto estranha, né? Que parece que eu tenho percebido nas redes sociais que o Ministério da Saúde propositadamente não apresenta o dado de recuperação, tentando criar uma imagem de que o bicho é pior do que ele é realmente. Então, não é nada disso. A gente fez uma pesquisa para identificar como é que os outros países disponibilizavam essas informações.
100% dos países que disponibilizam a informação do paciente recuperado utiliza a mesma regra que nós vamos oferecer para vocês hoje. Então, no Brasil, até hoje, nós tivemos 25.262 pacientes comprovados. Eu só posso falar no paciente recuperado a partir do paciente que eu confirmei que teve coronavírus. Eu não posso falar na recuperação de quem é assintomático. Então, dos 25 mil pacientes comprovados, 1.532 vieram a óbitos. E nós temos 9.704 pacientes que estão internados ou estão aguardando resultado de exame, ainda não tem a confirmação. Recuperados, hoje, nessa data, nós temos 14.026. Isso representa 55% das pessoas que tiveram diagnóstico comprovado. Então, dessa maneira, nós vamos colocar nessa lista que vocês vêm mostrando ao Ministro da Saúde, com a lista de todos os países que colocam essa informação, a partir de agora nós vamos também informar isso. Hoje, nós temos com 55% dos pacientes recuperados. Eu acho que, sabendo o percentual de aumento de casos, então lá, 8%, significa que ele levaria 12 dias para ter o dobro, se ele mantivesse 8%. Nós já chegamos a ter 25% num dia. Então, significava que a cada 4 dias nós dobrávamos. Se você dobra muito rápido, ou triplica, ou quadriplica, enfim, você vai tendo imunidade, mas você vai aumentando muito o número de pacientes nos hospitais e o número de leitos. Se nós soubermos qual é a velocidade de propagação e soubermos qual é a quantidade de leitos que nós temos, e não é por cidade. Às vezes o prefeito lá de uma cidade do interior do Brasil fala assim, não, então eu só posso me movimentar se eu tiver leito de CTI aqui nessa cidade de 10 mil habitantes, de 15 mil. Não, é o leito que o Estado preparou dentro da lógica de falar como é que eu atendo melhor. Daqui eu trago de ambulância, vai vir para cá, como é que eu trato dentro das referências do plano de contingência que está feito lá atrás. Então, o momento é de ter foco, disciplina e ciência. A ciência vai nos mostrando o caminho. Foco para não perder a visão desse nosso adversário chamado coronavírus. E disciplina para irmos atrás das melhores práticas para enfrentá-los. Acho que se a gente for dessa maneira, a saúde vai conseguir atravessar isso com um estresse menor para a nossa população. E lógico que também olhamos, não somos uma ilha, também olhamos a questão da economia, de o que pode funcionar, o que não pode. Vamos preparar um gráfico. Olha, essa cidade, alto risco, baixíssimo risco, baixa incidência e ótimos leitos preparados. Pode andar mais. Alta incidência e pouquíssimo leito preparado. Observação, atenção, cuidado, vidas em risco. Então, nosso país é um país assimétrico, é um país diferente. O Amapá tem um sistema de saúde pequeno e está com um nível de transmissão elevado. Você juntar essas duas coisas, mesmo que lá você tenha uma população menor, mas é muito perigoso uma situação dessa. Então, a gente manda gente para lá, manda equipamentos para lá, vamos ver se faz um hospital de campanha. Talvez eu vá ter que mandar gente da Força Nacional do SUS. Ontem nós mandamos para Manaus um número de médicos, enfermeiros e gestores para poder entrar dentro dos hospitais, ver o que está acontecendo, capacitar. Vocês notarem ali, a mortalidade lá está muito elevada. Então, precisamos saber se eles estão fazendo alguma coisa que nós possamos ajudar. Essa é a função do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde vai estar sempre ao lado dos gestores, ao lado dos hospitais, ao lado do nosso SUS, para podermos tirar o máximo da garra que cada um tem. E vai aqui o meu chamamento para os agentes comunitários de saúde de endemias. Juntem com o pessoal do CRAS, mapeiem, peguem a ficha D
saibam aonde estão os mais vulneráveis, construam rapidamente dali algumas estratégias de telefone para estar monitorando essas pessoas. Se chegarmos com mais EPIs e conseguirmos para poder até fazer visitas para alguns, enfim, os meus técnicos de enfermagem Brasil afora, que estão hoje na atenção básica, façam a capacitação. Pode ser que vocês sejam necessários nos hospitais para enfrentarmos a doença. Reciclem rapidamente. Enfermeiros, médicos. Essa briga é com a saúde, essa briga é com a medicina, essa briga é com a enfermagem, essa briga é com a agente comunitário, essa briga é com a gente. Então, nós estamos aqui muito solidários, vamos tentar ao máximo organizar os nossos equipamentos de proteção individual, sabemos das dificuldades. Outro dia vi da Inglaterra enfermagem trabalhando com um saco de lixo na cabeça. Vi nos Estados Unidos as pessoas dividindo máscaras N95, uma máscara que era para durar horas, tendo que ser usada durante 10 dias. Todo mundo está passando por muito estresse. Hoje a gente vai mandar máscaras, aquelas Face Shield, aquela parceria com a Ambev, 3 milhões, não é isso, Gabardo? Ah, mas não é aquela ideal que tem a espuma. Mas essa daqui é nossa, a gente já faz e a gente chega lá. A nossa indústria têxtil fazendo máscaras, façam máscaras de TNT, máscaras de tecido, já organiza, melhora. Isso tudo é que nós vamos lutar mesmo e nós vamos estar aqui e nós estamos junto com vocês aí, somos solidários e estamos procurando no mundo inteiro trazer as melhores condições de trabalho para cada um de vocês que estão aí na ponta, estão nos hospitais, estão na linha de frente, às vezes perdendo, né? Cada vez que a gente vê uma nota de óbito de um médico, de uma enfermeira, de um técnico de enfermagem, isso dói aqui na gente, a gente sabe, a gente está guardando os nomes de vocês, vocês são pessoas que a gente sabe o tamanho da luta, nós estamos juntos, nós estamos aí lado a lado de vocês. Vocês são parte da minha equipe, vocês são parte do nosso Ministério da Saúde, junto com as secretarias estaduais, municipais, hospitais, tanto públicos quanto privados. Nós temos aqui muito orgulho de vocês e pedimos para que vocês tenham o máximo de atenção com os nossos pacientes. Vamos lá. Eu vou ler algumas aqui que são direcionadas para vocês. Amanda Miléo, Gazeta do Povo. Qual a orientação do Ministério da Saúde em relação às buscas ativas por pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados da doença? Quem está entrando em contato com essas pessoas e quanto tempo após o diagnóstico? Wanderson. Bom, Amanda, nós temos ainda vários municípios no Brasil que não tem um caso sequer registrado, nem de síndrome respiratória aguda grave, nem de casos de Covid. Nessas situações, o município tem que fazer a busca ativa, tem que monitorar, assim como aqueles que estavam começando a fazê-lo no início de janeiro, lá no início de fevereiro, final de janeiro. Então, é fundamental para esses lugares ainda entender e monitorar os casos contactantes. Nos locais onde se tem transmissão comunitária, o sentido desse monitoramento já não tem muito critério, assim, não tem como fazer porque a demanda é muito alta. Mas locais que têm poucos casos, é fundamental que se identifique, isole e investigue os contactantes. Muito bem. Agora aqui para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, os gaúchos. Ontem eu não estava aqui, o gaúcho falou que Porto Alegre estava em situação de emergência, ou foi o Wanderson que falou? O mineiro que falou? Quase que saiu uma revolução farroupilha lá. Então, Débora, da Rádio Gaúcha. Sobre as capitais com situação de emergência apresentadas ontem, o Ministério da Saúde pode explicar melhor por que são classificadas dessa forma? Vai haver correção envolvendo Porto Alegre? Gabardo, você que conhece o pessoal da Rádio Gaúcha, dá um abraço a eles, me tocam todo dia de manhã, telefone. Ainda não pude atendê-los. Ministro, nós ontem mostramos, o Anderson mostrou um gráfico com todas as capitais brasileiras e
fez uma distribuição gráfica com sentido de mostrar quem é que estava, quais as capitais que estavam com um número de casos acima da média brasileira. Então, como a média brasileira ainda é baixa no número de casos, qualquer situação que esteja um pouquinho acima da média ficou como se fosse uma situação que no gráfico chamava de emergência, que estava em vermelho. Eu já expliquei para a Débora que nós temos duas variáveis importantes. Uma é a incidência do número de casos. No caso de Porto Alegre, estava um pouquinho acima da média, muito pouco acima da média, bem distante da incidência de Manaus, bem distante da incidência de Fortaleza, mas tem uma segunda variável que é a capacidade de atendimento. Aquela questão da curva e tem aquela linha reta que é a nossa capacidade de atendimento. E Porto Alegre está com uma estruturação, uma capacidade de atendimento muito boa. Nós temos hospitais que estão aguardando, ainda não ocuparam ainda os leitos. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre inaugurou uma nova UTI com recursos do Ministério da Saúde, do MEC, do Governo Federal, e ainda nem começou a utilizar esses leitos. Então, Porto Alegre tem uma capacidade muito grande. Então, houve, de parte da Prefeitura de Porto Alegre, uma reação porque não entende, e com razão, não entende que Porto Alegre esteja numa situação de emergência, porque ele tem uma capacidade de resposta muito elevada, ainda comparando com o número de casos existente hoje. Então é isso, são duas variáveis que têm que ser consideradas juntas. No caso do gráfico, nós só mostramos os municípios, as capitais, que tinham uma incidência superior à média brasileira. Muito bem. Aqui tem perguntas. Algumas se repetem aqui, eu vou tentar puxar só as que não têm repetição. Por exemplo, a Letícia Carvalho está perguntando estimativas sobre subnotificação, nós já falamos sobre isso. O Renan Ramalho, do Antagonista, pergunta dos pacientes curados, quantos foram com Tamiflu mais azitromicina, quantos foram com hidroxicloroquina mais azitromicina, quantos em outras combinações e quantos sem nenhum remédio. Não é possível saber isso, Renan, nós gostaríamos muito, não temos esse grau de... Mesmo porque muitos desses medicamentos são prescrições, a maioria dos que ficam são em casa. Eles não têm recorde nenhum. A pessoa toma Tilenol, toma paracetamol, ou se o médico quiser prescrever cloroquina para ele, o médico o faça correndo o risco lá com ele domiciliar. Aqueles que vão para hospitais, eles hoje, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem um grupo sendo monitorado exatamente para ver todas essas combinações, e isso, assim que eles forem publicando as suas conclusões, a gente vai sabendo. Jona, da Agência Brasil, se o Ministério possui balanço de quantos municípios podem entrar em distanciamento, quantos migraram? Natália Fruet, quais cidades do Brasil precisam adotar hoje medidas de isolamento social, enfim, todos eles querendo saber sobre isso daqui. E as perguntas são muito relacionadas algumas com as outras, né? Se cabe aos governadores avaliar essa situação, se existe... Bom, o Ministério da Saúde, ele faz o levantamento, faz os cálculos e está procurando, a pedido deles, falar, olha, esses daqui são os que estão com a maior incidência, agora nós precisamos saber quantos leitos que estão abertos, disponíveis para atender a doença. Muitos não informam, a gente precisa dessa informação. A gente está criando alguns critérios para que o gestor possa ter de guia ali dentro. Vamos imaginar uma cidade hipotética, vamos imaginar uma cidade que tenha lá a necessidade, em todos os cálculos, olha, ela vai precisar de 2.000 leitos para poder fazer frente a uma epidemia forte aqui. Vamos supor que ela tenha 3.000 leitos. Vamos supor que ela tenha todos os equipamentos de proteção individual. Vamos supor que ela tenha todos os médicos, todos os enfermeiros para fazer aquele enfrentamento. Ela tem uma sobra de 1.000 leitos. Nós vamos ter que passar por isso. Ela pode atender e ela vai lutar como a gente luta com várias outras doenças. Hoje, a gente está vendo o seguinte, nós precisamos ganhar um pouco de tempo para esse sistema ampliar. Porque se esse vírus se comportar aqui igual ele se comporta ou se comportou em países como Irã,
países como Itália, Macedônia, enfim, Estados Unidos, já citamos aqui várias vezes, nós não queremos que aquelas situações que a gente vê de drama se repitam. Então, não tem nenhuma receita de bolo. O Ministério da Saúde não determinou, nós não fizemos determinação. Temos cidades, já falamos isso aqui, que não tem nenhum caso, nem suspeito, e tomou-se a decisão lá no município de fechar. Nós estamos dizendo, olha, fique tranquilo, porque tem eleição municipal, tem um que queixa, o outro que fala para o prefeito, se você não fechar, você é um irresponsável. Aí o prefeito fecha, o outro fala, não, você fechou tudo, você também é irresponsável. Os prefeitos têm essa pressão, não tem como saber se abre ou fecha, não sabe, não confiam ainda nos números, no potencial de deslocamento. Então, isso vai ganhando alguns parâmetros para que eles possam ter mais segurança. A gente acredita que isso vai ser importante para eles. É assim que a gente tiver essa informação obrigatória, diária, como a gente tem dos números que são confirmados, como eu avisei aqui hoje, que a gente hoje assinou para fazer, a gente quer fazer 30 mil PCR-RT dia, como já chega mais testes rápidos, já entregamos quantos testes rápidos? 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões e 500, ainda temos mais quantos por chegar? Mais 2 milhões e 500, e vamos comprar mais um pouco, mais 5 milhões, mais 3 milhões, vamos tendo cada vez mais condições de fazer isso. Acho que as farmácias podem vender também testes rápidos, vamos ver essa questão de padronizar para que as farmácias possam, tendo um bom registro na Anvisa dos testes, para poder fazer, igual já fazem de HIV, enfim, nós temos aí bastante ferramentas para aumentar esse tipo de informação importante para a tomada de decisão. O André, do Globo, após reclamação de alguns países sobre a qualidade dos produtos da China, o governo chinês anunciou que a fiscalização poderia atrasar os carregamentos. Isso pode adiar a chegada de EPIs e respiradores no Brasil? Bom, isso daqui a gente espera, nós estamos mandando hoje, amanhã, para embarcar os primeiros lotes. Nós temos 40 voos programados em 6 semanas para trazermos esses equipamentos para cá. Respiradores, nós estamos tentando achar um caminho. O que nós menos conseguimos até agora foi ampliar o número de ventiladores. Nós temos, hoje, a indústria nacional contratada para aumentar a produção, mas ela leva um tempo para fazer isso. Nós temos respiradores quebrados, que tem até uma pergunta aqui sobre respiradores quebrados, que é da Joana Oliveira, do El País, não é isso? Não, o dela é sobre a Universidade Federal da Paraíba, com um respirador, que são o respirador mais simplesinho da Universidade Federal da Paraíba, o mais simples lá da Politécnica, todos eles agora terminou, eles têm que ir para o Inmetro, eles têm que ir para o INCQS, porque tem que saber, tem que saber como que ele funciona, tem que testar. A gente está pedindo para a Anvisa o chamado Fast Track, fazer análise bem rápida para a gente saber se a gente pode aproveitar. Então, mas aquisição de respiradores da China, nós não conseguimos, até o momento, nada que seja digno de nota. Gustavo pergunta, do Jornal J, quais as propostas do Ministério da Saúde levará à reunião do G20 no próximo dia 16? Se haverá algum pleito para articulação global para a compra e alocação de ventiladores, qual será a estratégia adotada? Eu acho que o G20 precisa, sim, dar uma resposta mais articulada. A gente precisa ter um posicionamento de como que nós estamos vivendo globalmente essa situação, quais são as nossas possibilidades de organização, pensar em como vai ser essa modelagem do sistema de saúde. A gente tem refletido muito, eu principalmente dentro do Ministério, tenho pensado muito, refletido muito, discutido muito com gente que pensa sistemas de saúde, porque tenho certeza que essa discussão ela vai estar apenas iniciando nessas discussões agora da Covid. Mas o pós-Covid, o sistema de saúde mundial vai ter que se reinventar, se redescobrir. A pergunta do Rafael Algatti, da Record News, que era aqui dos respiradores quebrados, já falei que a gente tem parceria com o Sistema S, com o CNI, estamos recuperando, vai colocando eles nas próprias cidades onde eles estavam.
Enfim, a Fernanda que pergunta, Jornal Opção, se o afrouxamento do isolamento em locais com menos de 50% da capacidade de leitos não poderia levar essa cidade justamente a subirem os números de infecção, já que o próprio isolamento pode ter levado esses locais a baixa transmissão e contaminação. Sim, é possível, mas nós não vamos conseguir viver parados. Nós vamos ter que ter a nossa movimentação, nós não estamos dizendo que nós não a teremos. Nós passaremos por esta movimentação e iremos construindo a nossa imunidade coletiva. O que a gente tem feito agora é discutir com qual velocidade nós faremos isso. Se faremos isso a toque acelerado, temos locais onde poderão faltar os equipamentos de proteção, poderão faltar recursos humanos e poderão faltar respiradores. Se fizermos de uma maneira menos acelerada, nós poderemos ganhar essa imunidade com um tempo um pouquinho maior, mas cidades que estão tranquilas podem ajudar nessa movimentação a ganharmos imunidade. É desta dosagem entre imunidade coletiva, imunidade individual e capacidade de atendimento, é desse tripé que nós vamos poder saber o nosso avanço. E só teremos uma situação tranquila na hora que a ciência falar, temos uma vacina. E como eu estou vendo aqui que tem pergunta sobre se tem balanço de quantas pessoas de saúde estão infectadas, a gente tem lá da área privada, não temos ainda da área pública. A questão da vacina, começa já o teste em alguns lugares, algumas delas podem nos animar muito no começo e frustrar no final. A gente precisa sempre ser muito gelado, muito frio quando a gente fala de ciência. A Fabiane Leite, do programa Combate da TV, o site World Meters coloca o Brasil entre os países que menos testam, com apenas 296 testes por 1 milhão, atrás do Irã, de países da América do Sul e Argentina. Qual a taxa de testes por milhão de pessoas considerada pelo Ministério? Se nós tivéssemos condições, nós entramos nessa questão da testagem na mesma semana, na mesma situação que entrou a Europa e os Estados Unidos. Nós temos um shortage. Agora, quando você consegue um pouco de teste, para um país que tem uma população menor, ele testa mais proporcionalmente. Agora que a gente está juntando tudo que a gente tem para tentar fazer uma coisa articulada. A gente gostaria, eu cobro metade desses cabelos branco novo do Wanderson aqui, sou eu pedindo para ele testagem. Nós estamos fazendo, tem gente trabalhando full time para ver se a gente consegue trazer de outros países a quantidade de testes que a gente precisa. Quer complementar? Ministro, eu queria colocar um dado que, em função do nosso TeleSUS, em que a gente faz chamadas, busca ativa às pessoas, à população em geral, colocar um número. Nós já contatamos com 2.400.000 pessoas. Então, mais de 2 milhões de pessoas. Dessas, 92% estão absolutamente sem nenhum sintoma. 92% de 2,4 milhões, ou seja, 2.100.000, dizem que não tem nenhum sintoma. Que é um enorme de um indicador também. Risco baixo, ou seja, estão apresentando alguns sintomas leves, 4,1%. Risco moderado, 1%. E risco alto, 2,4%. Quando se identifica essas pessoas de risco alto e risco moderado, ela passa a ser monitorada permanentemente. Então, ela vai receber diariamente uma ligação para saber da evolução dos seus sintomas. Esse número é importante, porque de toda a população, e é uma amostra bastante significativa, porque são mais de 2 milhões de pessoas, 92% das pessoas estão ainda, nesse momento, assintomáticas. Ou elas passaram já pelo vírus e elas já estão, não tiveram sintomas e elas estão já imunologicamente protegidas, ou elas ainda não tiveram contato com o vírus. Essa é a situação. Muito bem. As outras perguntas que tem aqui continuam com acho que a maioria delas a gente respondeu já nas falas.
O Estado de São Paulo anunciou nesta terça o recebimento de 725 mil testes, pretende zerar a fila de exames pendentes até o final de abril. Os outros estados estão tomando medidas para processar todos os testes e zerar a fila? Todos os estados podem e devem. O Ministério da Saúde faz um esforço enorme aqui em cima, mas os estados, a gente sabe que estão também fazendo esforços para tentar se aumentar a testagem. Cristina Lemos, da Record, se nós temos uma estimativa de tempo de permanência em UTI dos pacientes com síndrome respiratória aguda grave por Covid. Temos? Ainda não temos. No Brasil, não temos. Está correto afirmar que passa de 20 dias? Mas isso aconteceu em alguns países que têm população muito idosa, não é isso? Na Itália foi 22. É isso. Acho que temos que aguardar um pouquinho, Cristina, para darmos essa informação. Gésio Passos, da Rádio Nacional, por que não foram enviados os leitos de UTI já alugados pelo Ministério da Saúde para Manaus, Fortaleza e Macapá? Porque simplesmente não entregaram os equipamentos. Não é isso? Os respiradores eu já mandei. Agora, o que a gente quer mandar para eles é que o respirador é parte de um combo, né? O que a gente tinha alugado era o tudo. Módulos de 10, não era isso, Gabriel? Módulos de 10. Estão recebendo na próxima semana o restante, que é a cama, os monitores e o carro de parada cardíaca e o monitoramento central. Muitas vezes eles já têm isso, têm equipamentos parados, eles colocam para funcionar. O que nós tivermos, nós vamos mandar. E o Cristiano Vasconcelos quer saber por que da diferença do preço do hospital de campanha de Santa Catarina comprado com os do governo federal. O secretário Gabardo chegou a comentar o assunto ontem. Não, isso foi uma pergunta feita ontem que eu disse que eu não sabia responder. O que você vai comparar? O que a gente mandou fazer, o quê? Uma estrutura. Por exemplo, a Fiocruz fez com um tipo de material que tem uma durabilidade muito maior. Eu não sei o nome. Vai ficar quase como uma coisa permanente, não é isso? Ele serve para de campanha, mas ele é uma coisa permanente. O nosso é uma estrutura metálica com tenda. Nós não estamos falando que nós vamos operar, nós não estamos falando dos equipamentos. Nós estamos falando basicamente de colocar camas. E dali para frente, quem vai colocar todo o equipamento que precisa, quem vai colocar todas as pessoas que vão operar, todos os que vêm ali dentro, vai ser a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, que vai ser o responsável pela operacionalização. Esse é o primeiro que nós estamos fazendo e nós vamos ver, da hora que nós damos a ordem até a hora que termina, o que gasta, o que não gasta, até para servir de parâmetro para os outros. Volto a repetir, isso são todas situações novas para o Ministério da Saúde. Nós não temos, a última vez que existiu quarentena nesse país foi em 1917, na gripe espanhola. Essa questão de sair fazendo hospitais de campanha que tem, dentro desses hospitais, tem respirador, tem sala de parada, é totalmente diferente daquelas tendas de campanha para dengue, hospitais para dengue, que basicamente é hidratação. A gente está falando de uma doença que, quando complica, ela é de média e alta complexidade. Então, é um desafio enorme. O nosso sistema de saúde está se organizando, o Brasil tem uma proposta. Essa questão de morrer em desassistência no Brasil, antes do SUS, ela existia muito. O SUS é uma construção nossa, da sociedade. É muito bom que a sociedade brasileira veja de perto o trabalho desse sistema, até para ela valorizar muito o fato de ter esse sistema. Que esse sistema precisa ser muito contemplado quando forem discutir obras públicas, orçamento público. Esse sistema é, sim, muito importante para o equilíbrio de toda a população brasileira. É ele o único que está presente em todos os municípios brasileiros. É ele que tem um controle social amparando as suas decisões, que tem fundo nacional, que tem fundo estadual, que tem fundo municipal, que tem capilaridade, que tem sustentabilidade. Esse sistema, ele vai dar respostas, ele está dando respostas. As nossas eventuais conquistas, as nossas eventuais condicionantes são muito em função do histórico do SUS. Não esqueçam que a maior redução mundial de tabagismo é brasileira e é do SUS.
Nós ganhamos agora o prêmio, foi feito no Rio de Janeiro, no ano passado, o primeiro país a chegar a 1 dígito, ou seja, 9% da população, abaixo de 5% vira tabaco free. E isso vai sim ter impacto em como que esse vírus vai se organizar por aqui. É o SUS que enfrenta a obesidade, é o SUS que enfrenta a hipertensão, que enfrenta a diabetes, e que se nós não estamos tendo comparado com outros sistemas de países mais ricos que o nosso, mas que tem muitos problemas de tabagismo, que tem muitos problemas de obesidade, se vocês olharem ali, as pessoas têm doença cardiovascular, têm diabetes, têm obesidade como comorbidades principais para óbito. Então, nós temos um sistema que tem que ser muito bem apreciado, tem que ser muito bem visto e vai sair deste episódio, com certeza, o SUS sai mais reforçado, mais forte, para que a gente possa juntos construir um sistema de saúde mais solidário, mais equânime e mais próximo do cidadão brasileiro. Acho que é isso por hoje, está encerrada a nossa coletiva. Obrigado.